Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. É um texto bastante conhecido. Você pode ou abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no seu celular ou tablet. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Também temos o texto aqui na tela. Na tela temos a versão para ser a NVI e podemos acompanhar por ela também. Assim diz o texto: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar novamente? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, agradecemos por Jesus Cristo, que nos faz tão precioso convite. Fala ao nosso coração nesta hora, conforme o Teu querer, e que possamos estar prontos a aplicar na nossa vida a Tua vontade. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estado trabalhando com esta nossa temática de GPS, guiados pelo Senhor. E hoje, melhor do que nunca, né? Desde aproximadamente uns 10 anos atrás, ou coisa que o valha, que o GPS tem sido orientação para nós, e tem sido aplicado não apenas no equipamento do GPS, como no seu celular, com o Waze, com o Maps, ou qualquer outro aplicativo, e a gente vai se guiando até mesmo por um caminho que a gente já conhece. A gente indo daqui para o centro da cidade, a gente entra lá para saber qual o melhor roteiro, qual o melhor itinerário a fazer hoje, como está o trânsito, e o GPS vai nos dando orientação, sendo que esse GPS às vezes se engana, né? Esse GPS também, se a gente não conseguir introduzir a solicitação correta, a gente pode terminar num lugar completamente diferente. Eu lembro que estava numa viagem e procurei o endereço do hotel para onde eu ia me hospedar, e coloquei no aplicativo, e de repente parecia que o caminho que estávamos fazendo era meio estranho. Parecia que a gente estava se afastando do centro da cidade, quando o hotel estaria mais próximo do centro da cidade. E eu havia colocado o endereço correto, e chegamos num local onde havia simplesmente uma universidade, numa extremidade da cidade, e nada de hotel. E depois procurei alguma informação, as pessoas não conheciam aquele hotel ali, e aí que eu vi que a cidade era cortada por um rio, e de um lado do rio estava realmente aquela cidade para onde eu ia, mas atravessando o rio já era outro município. E eu havia colocado o endereço apenas, o endereço da rua, em número, e a cidade, só que eu coloquei antes do rio, né? E havia naquela cidade uma outra rua com o mesmo nome, e o resultado é que o GPS me levou lá para aquela posição completamente diferente. Eu tive que rodar ainda mais de 1 hora, depois que descobri o meu erro, ao colocar então que era no município vizinho, simplesmente cruzando o rio, e fez toda a diferença. A precisão na direção. O Senhor Jesus nos convida para um GPS
um GPS que não falha, porque Ele tem o conhecimento, o controle está nele, Ele sabe todas as coisas. E então, eu gostaria de que meditássemos um pouco nesse convite que o Senhor Jesus nos faz nesse texto. Um convite em que, em primeiro lugar, quem é que faz esse convite? E aí está a aplicação dessa experiência que acabei de contar. Porque quem estava introduzindo os dados era eu, e eu não tinha o conhecimento daquela realidade naquela cidade, e não notei que aquele endereço deveria ser colocado com o município vizinho, era só atravessar o rio, aquele tipo de cidade que cresce para os dois lados, mas de um lado é uma cidade, é um município, do outro lado é outro município. E quem é que nos faz o convite? É o Criador do céu e da terra, é aquele que detém todo o conhecimento, e foi Ele que nos fez, e nos fez na nossa individualidade. Hoje nós somos no mundo quase 8 bilhões de habitantes, mas os estudiosos dizem que já viveram no mundo cerca de 108 bilhões de habitantes, todos criados por Deus de uma forma única. Cada um de nós tem a sua impressão digital, cada um de nós tem a sua íris, que ninguém tem igual a outra pessoa, cada um de nós do seu jeito próprio. E quando pensamos na grandeza de Deus que assim fez, essa quantidade estimada em 108 bilhões de pessoas, aí nós lembramos do universo. E a Via Láctea tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Se nós pensamos que o número de 108 bilhões de habitantes é um número elevado, a Via Láctea tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E os estudiosos dizem que há cerca, e então a Via Láctea é a nossa galáxia, né? Mas existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. E aí a gente tem essa noção de quem é que nos faz este convite. Quem nos faz este convite é o Deus, Criador do universo, e que apesar de toda essa grandeza, nos conhece individualmente, sabe quais são as nossas necessidades, sabe das nossas aflições, atende às nossas orações, olha para cada um de nós individualmente. Mas também quem faz este convite é o Salvador do mundo. É aquele que demonstrou o seu amor por nós a ponto de entregar a si mesmo para morrer em nosso lugar. Entregar a si mesmo para levar sobre si uma condenação que era nossa. A maior demonstração de amor, a própria palavra de Deus nos diz isso em Romanos capítulo 5, ninguém tem maior amor do que este de dar, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E então, qual é a maior prova de amor? Aí sim, eu ia citando as palavras de Jesus, não? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Quem faz esse convite é o Salvador do mundo, é aquele que nos prometeu vida eterna. Quantos textos nós temos em que o Senhor Jesus nos faz convite oferecendo vida eterna, vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem faz o convite é o Senhor Jesus Cristo, aquele que estava na criação junto com o Pai, que se entregou por nós para nos oferecer vida
vida em abundante, vida eterna. Qual é o convite, então, que ele nos faz nesse texto? Em primeiro lugar, ele diz: vinde a mim. Apesar do homem ter se distanciado de Deus, é Deus que toma a iniciativa de restauração, de reconciliação. Apesar de darmos as costas para Deus todas as vezes que pecamos, todas as vezes que fazemos alguma coisa que sabemos que não é a sua vontade, não é o seu direcionamento para a nossa vida, mas Ele faz o convite: vinde a mim. Ele espera que estejamos dando meia volta da direção ao erro para Ele, e Ele tem o melhor para cada um de nós. Vinde a mim. Nós fomos criados para estar em comunhão com Ele. A narrativa bíblica na criação demonstra que Deus mesmo vinha e habitava com o homem e conversava com o homem. Imagine o que seria termos a orientação, a direção de Deus assim, face a face. Como seria diferente este mundo se todos estivessem seguindo a direção de Deus? Alguém vai e pergunta: como é que Deus deixa que uma pandemia como esta aconteça? E aí a gente tem essa explicação. O propósito de Deus era de que Ele pudesse estar nos orientando em tudo, sobre as nossas atitudes, sobre a maneira como tratamos a natureza, a maneira como devemos ou não ter interação com os outros animais. E o homem se distanciou de Deus e caminhou sozinho e ficou à mercê das consequências das suas próprias ações. Mas a gente pode imaginar que Deus também deixou na natureza o que é necessário para a criação da vacina. E Ele estaria nos trazendo essa orientação facilmente, se tivéssemos desde sempre caminhado juntos com Ele. Mas Ele deseja que estejamos retornando. E então, o que acontece à nossa volta está debaixo da sua direção, mas a humanidade sofre as consequências desse distanciamento de Deus. Alguém poderia perguntar também: e por que é que Deus não intervém impedindo que o mal aconteça no mundo, que algo de mal venha a ocorrer? Por exemplo, quando alguém tira a vida do outro, por que é que Deus não impede isso? Se Deus fosse impedir isso, então Ele não teria nos dado o livre-arbítrio. Ele nos entregou o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher fazer o bem. E então, quando nos distanciamos de Deus, quando agimos contrariamente ao que é a sua vontade, nós escolhemos as consequências de diversas formas. E o propósito dele é de nos ter próximos a Ele, é de nos ter perto, é de que a nossa vida esteja em suas mãos. Isso não será uma garantia de que não haverá problemas. Por exemplo, nesta semana tivemos notícia de falecimento de um pastor muito querido nosso, pastor Marcos de Giacomo, que já até atuou aqui na nossa igreja, embora não aqui no culto, no nosso culto, mas no culto chinês. Ele tinha interesse nesse contato com os chineses e ele atuou no culto chinês, que em tempos normais tem sido realizado aqui no nosso templo. E ele veio a falecer de Covid. Estava bem, 10 dias depois tinha falecido. Sua enfermidade se agravou, não sei se talvez demorou um pouco a ter o atendimento hospitalar,
mas entrou no hospital num dia, foi direto para a UTI e no dia seguinte veio a falecer. E então a gente fica se perguntando, mas ele não era um servo de Deus, um pastor, não estava no serviço ao Senhor? Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Aí a gente lembra que Deus permitiu que o seu próprio filho fosse crucificado. E aquilo que Ele permite na nossa vida, se a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele tem um propósito e Ele vai fazer com que isso sirva de bem de alguma forma, porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há um propósito, de alguma forma, algo de positivo estará sendo extraído daquela experiência. Mas nós podemos estar tranquilos, porque se a nossa vida está nas mãos de Deus, nós estamos no lugar mais seguro que existe, porque Ele estará conosco, o que quer que aconteça. E é isso que nós vamos ver também ao longo desse texto. Nós fomos criados então para estar em comunhão com Ele, não apenas obedecer a Ele, mas vir a Ele, achegar-se a Ele, aproximar-se dEle. E o convite continua, depois do vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, nós sabemos, não é? É aquela peça de madeira que é colocada sobre uma parelha de bois para puxar um carro de boi ou puxar um arado para o transporte de alguma carga. E o Senhor Jesus diz que Ele tem um jugo, e o jugo a gente vê que é algo que é colocado para a realização de uma tarefa. E Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ele antes disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele então tira de nós um peso, mas Ele diz que tem algo a nos entregar. E é algo que tem uma função de execução de uma tarefa. Mas Ele promete, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Não sei quem já observou, quando a gente vê assim uma parelha de bois, e eu que morei no interior do estado, tive a oportunidade de ver inúmeras vezes, né? E de como aquela madeira, ela é toda trabalhada, ela é toda lixada, para que ela não venha a ferir os bois. Ela é colocada de um jeito que não haja quinas, arestas, farpas, e que o boi possa simplesmente desenvolver o seu trabalho sem o sofrimento daquela peça. Então ele diz, o meu jugo é suave. A palavra usada aqui no original é algo fácil de carregar, e o meu fardo é leve. Esse jugo suave, esse fardo leve, é que quando nós servimos a Jesus, é Ele que se coloca ao nosso lado. Talvez por isso a ideia de jugo está normalmente, a maior parte das vezes, associada a uma parelha de bois. Ou em outras palavras, nós não estamos sós, Deus está conosco, Deus participa conosco daquilo que Ele tem como tarefa a ser cumprida. E nós temos o sentimento de realização. Quando estamos unidos com Deus na realização do seu trabalho, nós temos satisfação pessoal nesse trabalho. Nós terminamos o trabalho com um sentimento de alegria, de dever cumprido, de ter feito algo de bom. É por isso que o apóstolo Paulo vai chegar ao final de sua vida e dar esse testemunho. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Cumpri com o propósito de Deus para mim. E a fé nele foi firmada cada vez mais. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele diz, vinde a mim.
Ele diz: tomai o meu jugo. E ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim é aprender a respeito do próprio Jesus, em primeiro lugar, é conhecermos a Ele mais e mais. Oséias vai dizer que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E também o Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, ele vai falar sobre a vida eterna, e ele vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E então a nossa experiência de vida eterna começa aqui, quanto mais nós conhecemos a Deus e ao Senhor Jesus. Por isso a nossa meditação diária na palavra de Deus, por isso a nossa busca em aplicar no nosso viver essa orientação da palavra, por isso a busca em nos auxiliarmos mutuamente. Nós tivemos há pouco a menção aos líderes de pequenos grupos, né? E todos os membros de pequenos grupos participam desse processo, do processo de auxiliarmos-nos mutuamente na aplicação do ensino da palavra de Deus no dia a dia, de podermos então experimentar aquilo que Deus tem para nós e nos é revelado na sua palavra. Aprendei de mim, aprendei a meu respeito, diz o Senhor Jesus. Mas também aprendei os meus ensinos, tudo aquilo que Ele nos ensinou. E então faz parte do aprender de Jesus, esse aprender dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que o que Ele ensina é tudo que recebeu do Pai. Ele diz que transmitiu aos seus discípulos tudo aquilo que Ele recebeu do Pai. A gente lembra que o Senhor Jesus, sendo Deus feito homem, mas ao vir ao mundo Ele se esvaziou da divindade. Ele então se fez igual a nós, e foi capacitado por Deus, orientado por Deus para a realização da sua missão. A missão de Jesus era assumir a cruz em nosso lugar. Vale a pena aqui abrir um parêntese sobre o carregar a cruz, né? Quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. A cruz de Jesus foi a missão que Ele recebeu do Pai. O que é a nossa cruz? É estarmos cumprindo com a missão que recebemos do Pai. Então, a missão de Jesus foi assumir a cruz, e Ele se esvaziou da divindade, se fez igual a nós, e recebeu do Pai a orientação de tudo aquilo que deveria ser deixado como direção para a nossa vida, como referência para esse GPS, como algo que pudesse fundamentar a nossa caminhada, os nossos passos. A quem se dirige esse convite? Aos cansados e sobrecarregados. A cada um que se sente sozinho, que se sente pressionado por aquilo que a própria vida traz, mas principalmente por cada um que sente o peso do seu pecado. Porque, como dissemos, Jesus veio para na cruz levar sobre si o nosso pecado. E o convite que Ele faz é para nos aliviar do peso desse pecado. O convite do Senhor Jesus é para que entreguemos a Ele aquilo que podemos levar de sentimento de culpa e do reconhecimento de culpa. Tanto é que a mensagem do Evangelho, um pouco mais adiante estaremos fazendo menção à mensagem do Evangelho, ela vai ser pregada como arrependimento para perdão de pecados.
E então nós nos sentimos aliviados do peso desse pecado, porque Ele nos perdoa. Mas daquele jeito que Ele perdoou aquela mulher pecadora que foi apanhada em flagrante adultério, e depois de conversar com os seus acusadores, e que cada um vai saindo aos poucos, Jesus pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E Ele diz: nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais. O perdão que Ele nos oferece é no sentido de entregar para Ele os nossos erros, mas de estarmos buscando evitar esses erros, não repetir esses erros, ter o resultado de um verdadeiro arrependimento. E qual é esse resultado que Ele oferece nesse convite? Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vos aliviarei. O Senhor Jesus está conosco para que tenhamos alívio na nossa caminhada. Que a caminhada com o Senhor Jesus não seja um peso para nós, mas seja um fardo leve e suave. E qual é esse jugo, qual é esse fardo? E aí nós perguntamos ao próprio Jesus, o que é que o Senhor Jesus então deixou com os seus discípulos? E nós temos nos 4 evangelhos essa resposta, no livro de Atos, o relato daquilo que o Senhor Jesus então nos deixou como ordem, como comissão. Em Mateus a ordem é fazer discípulos, ide fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas, a menção que o Senhor Jesus faz ao se despedir dos discípulos é para o cumprimento do que estava escrito, de que o evangelho seria pregado para a remissão de pecados. Em João, somos enviados a proclamar a Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, para que tenhamos vida em seu nome. A mensagem do Evangelho sendo pregada para que cada pessoa, crendo em Cristo como Filho de Deus, tenha vida em seu nome. No livro de Atos, que recebemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que recebemos é uma mensagem que é leve e suave também, porque é uma mensagem de boas novas, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de vida eterna. E então, o Senhor Jesus, Ele nos faz o convite de estarmos junto a Ele, nos achegarmos a Ele, tomando o jugo que Ele coloca diante de nós, que é leve, que é suave, um fardo leve de carregar, porque é compartilhar as bênçãos que recebemos da parte dEle, contar para outros a maneira como a vida com Jesus é abençoadora, abençoada e abençoadora. E então, a promessa dEle é de que Ele está conosco para isso. Esse jugo é leve e suave porque Ele está conosco. Também Mateus diz: estarei convosco todos os dias. Marcos também diz: pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Lucas: envio sobre vós a promessa do Pai. João: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor está conosco. Ele nos faz o convite para que estejamos junto a Ele no cumprimento da sua missão. Que possamos estar próximos a Ele, entregando a Ele também todo esse peso da nossa caminhada, sendo esse peso compartilhado com Ele, as dificuldades que a vida nos apresenta, as perdas que sofremos, e estes são momentos de tantas perdas. E como temos visto o testemunho de pessoas dizendo: pastor, eu só posso dizer que a continuidade da vida tem sido porque não estou só, porque
Deus está comigo, porque Deus tem trazido o conforto, a força para a caminhada. E a promessa do Senhor Jesus, esse convite que Ele nos faz é associado com esta promessa, de que Ele está conosco em todo o tempo. Nós somos guiados pelo Senhor, porque Ele tem interesse em nós. Ele deseja o melhor para nós. E sermos guiados por Ele é a melhor opção de vida. Ao sermos guiados pelo Senhor, que possamos estar nos corrigindo de qualquer caminho errado que foi tomado, que possamos estar ajustando a nossa vida àquilo que é a orientação dEle. E a gente falando de GPS, né? Quando a gente não tinha GPS, quantas vezes tomei caminho errado em viagens, achando que era uma determinada entrada, às vezes até porque a placa não é tão clara. A placa indica uma coisa e você tem a impressão que é outra coisa e você pega o caminho errado. Certa vez andei uns 35 quilômetros no caminho errado e tive que, para conseguir ir cortando o caminho para chegar no destino, tive que pegar estradas secundárias, estradas ruins, cheias de curvas, buracos, asfalto ruim. Outra vez caminhei 100 quilômetros e dessa vez não houve atalho. Eu tive que voltar os 100 quilômetros para o ponto do erro e então poder tomar o caminho certo. Como precisamos voltar para Deus o mais cedo possível, voltar para o seu caminho, a ser guiado por Ele, quanto antes melhor. E que a sua vontade na nossa vida possa se cumprir. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos, Senhor, porque apesar de um universo imenso, mas Tu atentas para cada um de nós individualmente. Tu nos amas pessoalmente, Tu nos conheces interiormente. E assim, Senhor, é que precisamos da Tua direção, precisamos estar próximos a Ti, buscando Te conhecer cada dia mais e melhor e conhecer a Tua vontade para cada um de nós. E é neste propósito, Pai, que nos colocamos diante de Ti em oração. Que o Teu Espírito esteja nos guiando e que estejamos atentos à voz do Teu Espírito, para fazer o melhor, para fazer o que a Tua palavra nos orienta, e sabemos que a Tua vontade é o melhor para cada um de nós. E assim, Senhor, continua a falar ao nosso coração, e se alguém nesta manhã ainda não tinha feito a entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo, que este seja o momento da entrega, de poder orar dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor, eu quero ser guiado por Ti. E que assim, Senhor, sendo guiados pelo Senhor, todos nós estejamos colaborando com o crescimento do Teu reino, com a glorificação do Teu nome, em fazer com que outras pessoas possam desfrutar do mesmo privilégio. E que desta maneira sejamos instrumento em Tuas mãos cada dia mais. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.